desde muitos anos atrás era o teclado. E a experiência de aprender o teclado ali junto com o Espírito Santo foi tremendo, porque eu fazia os acordes, eu escutava os acordes, eu montava os acordes sem saber no teclado. E saía aquela harmonia, né? E depois dessa experiência espiritual ali com o instrumento, aí que eu fui pesquisar, fui saber o que eu estava fazendo ali. E hoje eu toco teclado, né? Eu posso afirmar que realmente o Espírito Santo tem me ensinado, tem regado os meus talentos com unção, né? E isso que eu tenho passado também para os músicos, eu tenho orado por muitos músicos, eu tenho visto que isso é algo que Deus tem me dado. É porque eu sempre faço a pergunta para os músicos: você quer ter a facilidade de você tocar, de você descobrir os seus talentos, mas eles serem regados com unção do Espírito Santo? Você vai ter uma facilidade tremenda para tocar. E eu vejo que Deus tem colocado isso na minha vida. Tenho orado por alguns jovens que têm deslanchado, estão tocando vários instrumentos, né? Então, assim, o músico, a pessoa, voltando aqui no nosso assunto, né, essa dificuldade do pastor com o ministério de louvor, com os músicos, todo mundo quer tocar alguma coisa, mas quer tocar às vezes para aparecer, quer tocar às vezes para realizar um sonho. Eu tinha um sonho também de tocar um instrumento, eu só cantava. E a pessoa vê a chance dela ter isso no Ministério de Louvor. Então muitos ingressam no Ministério de Louvor para realizar um sonho, ou para aparecer, né? Ou para simplesmente tentar descobrir se tem um chamado mesmo, aprender no instrumento. Vou descobrir se eu tenho um chamado na área de adoração. Então, pastor Júnior, Ariston, por um lado, o pastor ele tem a necessidade de músicos. Hoje eu sou pastor, eu posso dizer isso, né? Ele tem a necessidade de ter músicos para ministrar louvor. Por outro lado, tem pessoas que têm até talento, né? Outros não têm talento, mas querem ajudar. Então, muitos ingressam porque querem ajudar, ou pela necessidade do pastor, porque precisa de alguém para tocar um violão, tocar uma bateria, para cantar. E então essa necessidade e essa vontade de estar na frente, ela atrapalha um pouquinho o foco do ministério de louvor, né? Atrapalha. É que nem uma pessoa que for tratar com crianças, que quiser ter um ministério de criança, ela tem que ter aquela unção, aquela aptidão para lidar com crianças, né? Aquela linguagem de criança. Então, eu queria ajudar uma coisa, agora eu exercer o chamado é outra. Isso acontece com o Ministério de Louvor. Eu tava pensando numa situação, imagine só, o cara chega na igreja e ele tocava no mundo, o cara era fera. Vamos dizer, uma suposição, o cara é fera como músico, guitarrista ou violão e canta muito bem. Aí ele chega na sua igreja hoje, chega e se converteu, tem um mês de convertido, fala assim, ó, quero fazer parte do louvor. E tem pastor que já coloca logo. É certo colocar logo? E o cara já é bom como músico, toca bem, canta bem. Já está pronto para entrar no convertido, ter um mês na igreja para cantar no louvor? Você acha que ele deve esperar? Não deve? Olha, quando você vai entrar numa empresa, você faz um processo seletivo, né? Porque a empresa ela tem uma vaga que é muito específica. Então, ali existem vários candidatos que vão entrar e precisa entrar no perfil daquela vaga. É por isso que existe um processo seletivo, né? A empresa está precisando preencher aquela vaga. Só que não quer dizer que ela vai preencher com qualquer coisa. E também não quer dizer que o profissional que vem com currículo dizendo que ele é PhD, um monte de coisa, vai ser o profissional do perfil que eles precisam. Eu acho que a igreja, o ministério do louvor, o pastor que vai preencher a vaga de alguém para o louvor, mesmo na necessidade de preencher essa vaga, ele tem que ter essa cautela, porque vão aparecer muitos músicos. O que acontece hoje? Voltando ao assunto lá, a necessidade do pastor preencher aquela vaga, aquela ansiedade, vai acelerar esse processo de seleção, dizendo, não, você toca? Então ótimo, vem me ajudar.
É a frase que a gente mais ouve falar. Então vem me ajudar. Mas não olha a vida da pessoa, não vê o histórico da pessoa. Que nem eu falei, não quer dizer que ela é um bom músico, que é um adorador. Então, muitas vezes, essa pessoa tem muitos problemas espirituais, psicológicos, a conduta da pessoa, a vida da pessoa não tem um testemunho. Então, essa pessoa vai estar à frente, né? Essa pessoa vai estar lá na frente ministrando louvor, seja tocando instrumento, seja cantando. Então, eu sou da opinião seguinte: tem que ter essa entrevista, tem que ter essa seleção, tem que ter essa investigação, tem que saber, olha, você sabe o que você vai fazer, né? Deixa eu te falar aqui um pouquinho sobre adoração, deixa eu te falar um pouquinho da Bíblia. Você lê a Bíblia, você ora, né? Você tem uma vida espiritual, como é que está a sua família, como é que você trata os seus filhos, como é que você trata os seus vizinhos. Tem que ter essa entrevista, porque o perfil de ministério de adoração é um perfil importantíssimo. Por quê? Voltando atrás, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele conhece música, ele conhece o ministério de louvor. Então, esse perfil tem que ser alguém espiritual, né? Tem que ser alguém que vai ter uma vida no altar do Senhor. Porque ele vai, a partir do momento que ele está naquela vaga, ele vai ser atacado, né? Ele vai ser um alvo, né? Eu costumo dizer que o pastorado, né, o pastorado, o ministério de louvor e a intercessão são os mais atacados da igreja. Então, se você, por exemplo, vai para a igreja, você está na igreja, talvez ali na reunião do maligno, né? Eles fazem reunião lá para as estratégias, como vamos derrubar aquele lugar, aquela igreja, aquele ministério. Talvez tenha uma fotinha 3x4 lá, de quem é só membro da igreja. Mas quem entra no ministério de louvor, por exemplo, vai ter um outdoor. E esse outdoor está dizendo assim: eu quero esse camarada aqui, ó, de preferência morto. Assim como o pastor é o alvo. Por quê? Porque está à frente do ministério. Então, muitas pessoas vão olhar aquela pessoa e vão se inspirar nela para as duas partes, né? Ou vão se escandalizar ou vão se inspirar com aquela pessoa. Então, assim, para preencher essa vaga, precisa ser alguém não perfeito, porque a gente não vai encontrar ninguém perfeito, mas alguém que dê testemunho, que saiba o que está fazendo. Não vai estar ali só para tocar, né? Ele tem que saber que ele vai estar ali para adorar e ele vai inspirar a igreja, vai levar outros a adorar a Deus, conforme diz em João, né? Em espírito e em verdade. Então, isso tem que começar nele. Isso tem que ser um perfil de adorador, não pode ser um perfil de músico. É verdade. O ministério da libertação é fundamental. Muitas pessoas estão presas em feitiçaria, presas em maldições familiares, presas no pecado, no vício. E Deus está levantando uma geração forte para libertar os que estão cativos, porque a Bíblia fala: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então Deus está levantando a sua igreja para libertar os que estão presos, e Deus quer levantar a sua vida, Deus quer levantar o seu ministério. O tempo está acabando, estamos nas últimas horas, nos últimos minutos. Deus quer levantar um ministério de libertação forte. Por isso, aproveita agora, aproveita esse super promoção, super oferta, 10 e-books sobre cura e libertação. Aproveita enquanto há tempo, aproveita essa oferta. Link na descrição, vai durar pouco tempo.